Paz a você que acaba de dar play nesse vídeo. Se você é novo no meu canal, já lhe convido para você curtir, compartilhar e também se inscrever no meu canal para que sempre, quando eu postar os vídeos, o YouTube possa te avisar. Ative o sininho também, que é bastante importante. Como sempre, mais uma palavra de Deus ao seu coração. O texto de hoje que nós vamos ler está em Amós, capítulo 4, versículo 4 e 5. Amós, capítulo 4, versículo 4 e 5, que vai dizer assim: Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e trazei os vossos sacrifícios a cada manhã, e os vossos dízimos a cada 3 anos, e oferecei um sacrifício de ação de graças do que é levedado. Proclamai e publicai as ofertas voluntárias, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Esse texto dito por Deus, esta fala dito por Deus, por meio do seu profeta Amós ao povo de Israel, na verdade é uma fala irônica. Porque quando Deus vai dizer ao povo de Israel, vinde a Betel, vinde a Gilgal, é porque em Betel e Gilgal ficavam os principais templos de Jerusalém. E era nesses templos que eles ofereciam um culto, e você vai entender, ao Senhor. Eles também ofereciam seus sacrifícios. Porém, no oferecimento desse culto e no oferecimento desses sacrifícios, ao mesmo tempo eles estavam cometendo erros graves. E Deus, ele vai listar os 3 principais erros que faziam de Israel hipócritas dentro do templo. Ou seja, que davam a Deus um culto hipócrita. O primeiro erro é que o povo de Israel estava mais preocupado com sua satisfação particular, satisfação carnal, do que necessariamente uma adoração a Deus. Aqui no versículo 5, que acabamos de ler do capítulo 4 de Amós, Deus ele vai dizer ao povo de Israel, vocês estão oferecendo sacrifícios, bons sacrifícios, vocês estão oferecendo ofertas voluntárias, vocês estão lotando os templos. Nesse momento, o povo de Israel estava abarrotando os templos. Os templos estavam cheios, mas Deus diz no versículo 5 para Israel, assim, vocês estão fazendo isso, estão oferecendo sacrifício, porém, não estão fazendo por causa de mim. Vocês estão fazendo isso porque gostais disso. Ou seja, vocês estão fazendo isso porque vocês gostam disso. O que Deus estava dizendo para o povo de Israel? Vocês estão oferecendo um culto, vocês estão oferecendo um sacrifício porque vocês gostam. Não é porque vocês estão fazendo a mim, é porque vocês curtem esse momento. É porque vocês se sentem bem. Vocês tratam esse culto, esse sacrifício, mais como um culto motivacional, mais como uma palestra motivacional, uma terapia motivacional, do que um culto verdadeiro a Deus. Esse foi o primeiro pecado que Israel estava cometendo dentro do templo, no culto ao Senhor e nos sacrifícios ao Senhor. E hoje não é diferente. A maioria de nós, às vezes, acabamos caindo, como um líder disse para mim e para a juventude, que às vezes a gente acaba se acostumando com a presença de Deus, relaxando com a presença de Deus. E quando vamos ao culto, não vamos mais com a intenção de adorar a Deus, preocupados em levar um louvor a Deus. Nós vamos porque nós gostamos de quem está no culto, do grupo que está no culto, ou quem vai pregar no culto, porque simpatizamos com o pregador. Nós ficamos felizes em ir ao culto simplesmente porque vamos vestir aquela roupa nova, vamos mostrar aquele terno novo, aquela saia nova, enfim. É mais um prazer próprio, particular, do que uma intenção de adorar a Deus. Esse era o primeiro pecado que o povo de Israel estava cometendo. O segundo pecado que o povo de Israel estava cometendo era na entrega de sacrifícios. Deus ele vai deixar bem claro, principalmente no capítulo 5 de Amós, dizendo, vocês estão entregando ótimos sacrifícios, vocês escolheram o melhor dos seus animais, os animais mais puros, os animais mais saudáveis, a entrega dos incensos, a entrega dos demais sacrifícios,
estão sendo feitas com capricho, estão sendo feitos com capricho, porém eu não estou recebendo nada. Certamente, alguém que vivia naquela época, ao observar os templos cheios, os sacrifícios sendo entregues da maneira mais bonita e caprichosa, diria que Israel estava passando por um lindo reavivamento ou por um avivamento espetacular, que o culto estava sendo muito espiritual, mas lá em cima era diferente. Deus estava dizendo, nada disso eu vou receber, porque ao mesmo tempo que eles estão entregando esses sacrifícios no capricho, ao mesmo tempo eles estão oprimindo os pobres, ao mesmo tempo eles estão roubando, matando, ao mesmo tempo eles estão subornando o tribunal de justiça de Israel que ficava à porta da cidade, e os poderosos tinham influência sobre os juízes, ou seja, eles tornavam injustos aqueles que eram justos e tornavam justos aqueles que eram injustos. Eles libertavam bandidos e prendiam quem eram inocentes. Então Deus ficou irado com esta atitude de Israel, como se eles quisessem enganar a Deus. Então eles levavam seus melhores animais, seus melhores sacrifícios, porém Deus não recebia. E hoje não é diferente. Às vezes Deus olha para alguns dentro da igreja e diz assim, poxa, você está oferecendo um ótimo canto, você canta muito bem, você manja, quando você pega o microfone a igreja se encanta, mas eu mesmo não estou recebendo nada, porque ao mesmo tempo que você oferece uma voz tão especial, uma voz tão talentosa, lá fora as suas atitudes estão sendo opostas. Nossa, você está pregando muito bem, é uma baita mensagem, um baita esboço, você tem uma ótima dicção na eloquência, na fala, você fala muito bem, é quase um palestrante coach, mas eu não estou recebendo nada, porque isso são apenas sacrifícios caprichados. Porém, lá fora, fora do templo, você está agindo de maneira oposta. O terceiro pecado que Israel estava cometendo dentro do templo, dentro do culto, era a alteração nos sacrifícios. Deus ele deixou uma via de regra para o povo de Israel no início de como oferecer os sacrifícios. E uma dessas vias de regras era que o povo de Israel, ao oferecer o pão, teria que oferecer o pão sem fermento. E neste momento, Israel estava oferecendo o pão com fermento, mas Deus tinha pedido pão sem fermento. Ou seja, eles talvez com a mente cauterizada pelo egoísmo, orgulho, pelo pensamento 100% humanista, pelo prazer pessoal, eles acabaram implementando alterações no sacrifício, e Deus ficou irado com essa atitude. A adoração a Deus, ela funciona do seguinte modo, é como se você fosse fazer um bolo de laranja com cobertura de chocolate e você vai entregar ao seu melhor amigo. Ao chegar na casa do seu melhor amigo, você, todo feliz, vai entregar o bolo de laranja com cobertura de chocolate. Quando o seu amigo recebe, ele pergunta, esse bolo é do quê? E você fala, esse bolo é de laranja com cobertura de chocolate. Aí seu amigo olha e fala assim, olha cara, muito obrigado. Você fez com capricho, você demorou para fazer. Ele tá muito bem feito, ele tá lindo, tá com uma cobertura maravilhosa, você trouxe até a mim. Eu agradeço, porém eu não gosto de bolo de laranja. É a mesma coisa na adoração a Deus. Precisamos entregar aquilo que agrada a Deus e não que agrada a nós. O povo de Israel estava entregando aquilo que agradava mais a eles do que a Deus. Não estava se preocupando o que Deus achava da adoração e do sacrifício que eles estavam oferecendo. No dia de hoje não é diferente. Muitos estão querendo implementar a adoração. Até um pregador, um pastor que diz que nós estamos vivendo a era das canções com muita intimidade, mas sem intimidade. Ou seja, as letras das canções, que hoje são chamadas de canção da adoração, elas são repletas de palavras que mostram intimidade. Tem alguns hinos que até parecem que são uma declaração a um namorado.
papaizinho, meu amorzinho, meu xodozinho, eu vou sentar no seu colinho. Mas na verdade a pessoa que está cantando ou a pessoa que fez a letra não tem intimidade alguma. Diferente da época, os grandes profetas que tinham a verdadeira intimidade, que falavam com Deus de cara a cara, quando eles se dirigiam a Deus, eles não falavam dessa maneira. Eles falavam: ó Senhor Deus dos céus e da terra, soberano Rei dos exércitos, com reverência e respeito. Mas hoje em dia, muitos querem demonstrar intimidade com Deus, mas na verdade não tem. E é claro que eu não estou aqui generalizando. Mas a palavra nos confirma hoje e nos ordena a fazermos um culto não hipócrita a Deus, mas o culto que fazemos dentro do templo, ele precisa refletir lá fora. Não pode acontecer o oposto. Bem, hoje entrego essa palavra da parte de Deus e mais um vídeo termina. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Curta, compartilha. Deus te abençoe. Obrigado por sua presença nesse canal.